Oi, queridos, tudo bem? Olha só, pessoal, vamos dar continuidade naquele assunto que nós estamos trabalhando agora, que é a cinética química. Nós sabemos que a cinética química, ela estuda a velocidade das reações químicas. Nós sabemos que tem a lei das velocidades e os fatores que podem alterar aí a velocidade dessas reações. Nós sabemos que nós temos aí a parte de cálculo, né, das reações das cinéticas químicas, né, do processo racional, mas nós temos a parte teórica, que é o que a gente está estudando agora. Nós temos os fatores que vão influenciar para que essa reação ocorra mais rapidamente ou mais lentamente. E um dos fatores que aceleram o processo de reação química, a gente viu que é o quê? Temperatura, superfície de contato, pressão, e nós temos o nosso catalisador. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos demonstrar na prática aquilo que nós estávamos vendo na sala de aula. Tá bom, queridos? Vamos lá, então. Aqui, o primeiro experimento que nós vamos fazer é sobre a temperatura. O que nós vamos utilizar, queridos? Nós vamos utilizar água em temperaturas diferentes, tá bom? Vou pegar para vocês aqui 40 ml. Aqui o meu medidorzinho. 40 ml de água que eu vou utilizar. Água em temperatura ambiente, o primeiro copo com água em temperatura ambiente, que é este primeiro aqui. E eu vou utilizar também água com água quente, tá? Com uma temperatura mais elevada, que eu coloquei aqui na minha garrafinha. Não sei a que temperatura tá, pessoal? Porque eu não tenho um medidor de temperatura aqui. Eu vou ter que botar mais 40 ml de água quente aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um comprimido de permanganato de potássio aqui dentro. Deixa eu só achar meu permanganato de potássio. O permanganato de potássio, meus amores, é esse aqui, tá bom? É aquele remedinho que a gente encontra lá na farmácia, que é utilizado para catapora, tá bom? E para alguns tipos de coceira. Então, a gente foi lá e comprou para que nós pudéssemos fazer esse experimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar permanganato de potássio aí em cada um dos recipientes, tá bom? Ele é chatinho, porque esse aqui não é em pílula, né? Esse aqui é em pó, então ele gruda um pouquinho. Mas a gente vai conseguir fazer esse negócio. Ele tem essa cor violeta, como vocês estão percebendo aí pela imagem. Deixa eu ver se eu consigo tirar o máximo possível aqui dele, porque esse aqui não é em pílula. Era para ter comprado em pílula, eu comprei em pozinho. Fica mais difícil conseguir abrir. Agora eu vou adicionar permanganato de potássio lá na minha água morna, tá bom? A professora mornou ali, não sei que temperatura tá, mas isso não vai interferir, tá bom? Lógico que a gente sabe que quanto mais quente, mais rápido é o processo racional, né? Porque nós temos aí o processo de agitação das moléculas. Então, deixa eu só dar uma misturadinha aqui, para agitar um pouquinho mais. Isso aqui é água em temperatura ambiente, e nós temos água aqui, água morna, tá bom? Agora, nós vamos adicionar 20 ml de ácido acético, que é o nosso vinagre, tá bom, pessoal? 20 ml de ácido acético. 20 ml aqui no copo com água a temperatura ambiente. E mais 20 ml aqui no nosso copo com... Ó, não sei se vocês estão percebendo, mas tá 20 ml, tá, moçada? Não dá para ver direito, né? Porque o copo é transparente. A professora adicionou lá. Vamos dar uma mexidinha, tá bom? Não, nem vou mexer, não precisa agitar. Então, agora a gente vai colocar o grande boom. O que seria o quê, professora? Seria a adição aí de 20 ml de água oxigenada aí a volume de 10%, tá bom? Deixa eu lavar o copo aqui. 20 ml em cada aí copo desses nossos copos. Tô falando muito rápido, galera? Então, vou colocar em copos diferentes, tá bom? Para que a gente possa colocar lá ao mesmo tempo para ver o processo. Botei 20 ml aqui num copo de ácido acético. Agora, eu vou colocar mais 20 ml aqui no próximo copo, tá bom? E agora sim, nós vamos colocar junto dentro do recipiente para que a gente possa observar, tá bom? Percebe que nós temos aqui a mesma quantidade de ácido acético
nós vamos colocar aqui dentro do nosso recipiente. Lembrando que esse primeiro recipiente que está aqui é com água à temperatura ambiente e esse aqui é com água morna, tá bom? Vamos adicionar aí a nossa água oxigenada a volume 10%. 1, 2, 3 e... Tcharam! Conseguiram perceber, moçada, que esse copo com água quente, o processo ocorreu muito mais rapidamente, já até parou de borbulhar. Por quê? O que nós falamos na aula passada? Que o fator temperatura, ele influencia diretamente aí na velocidade das reações. Porque quanto mais eu aumento a temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas ficam muito mais agitadas. Se elas se agitam muito mais, elas vão para o nosso segundo passo, que é a colisão, né? As moléculas precisam colidir para começar o processo de reação química. Então, quando elas começam a colidir aí com energia suficiente e numa direção efetiva, que a gente chama, a gente consegue com que a reação ela chegue ao nosso pico, subir aquela... Lembra que cada reação química ela tem uma barreira, que a gente chama de energia de ativação. E aí a gente precisa alcançar essa barreira para que a reação aconteça. Chega ao complexo ativado e a reação começa a formar produto. Então, vocês conseguem perceber que aqui ainda está formando bolha. Então, a temperatura, ela realmente influencia no processo. Quanto maior a temperatura, mais rápido o meu processo. Terminamos esse aqui, vamos colocar aqui para um lado. E agora nós vamos para a parte de superfície de contato. Deixa eu pegar aqui o meu materialzinho, tá bom? O que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar também 2 copos. Vamos utilizar 2 copos aqui. Vamos utilizar efervescente, tá bom? Nós vamos colocar uma quantidade de 40 ml também. Vou colocar... Deixa eu só tampar esse negócio aqui. Vocês sabem que eu sou desastrada, né, pessoal? Vocês sabem que eu sempre jogo as coisas, então... Deixa eu medir, que eu estou somente com o medidor aqui, pessoal. Então, vou medir novamente 40 ml. Vou tentar mostrar para vocês. Opa, passei um pouquinho mais. Não sei se vocês conseguem ver. A gente tem... Vou tentar colocar aqui. 40 ml, ó. A gente tem... Deu para perceber, né? Vem aqui, 40 ml de água. Temos 40 ml de... Aí, tá um pouquinho mais, né, pessoal? Deixa eu só descartar um pouquinho, porque isso vai influenciar, professor, se tiver um pouquinho mais, não vai influenciar. Mas a gente está trabalhando com 40, então vai 40, tá bom? Deixa eu só mostrar para os senhores. 40 ml. A professora é ótima. Ó. Vou botar 40 ml de água a temperatura ambiente aqui. Ui, a nossa câmera deu uma descontrolada, mas vamos voltar. E aí eu vou pegar também, na verdade eu vou usar as duas águas em temperatura ambiente, tá bom? Para vocês verem como fica esse processo. Deixa eu só ver quanto que eu tenho. 40 ml também. Vocês conseguiram perceber aí? 40 ml de água. Vamos lá, 40 ml de água. Coloquei água. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos macerar aqui a nossa pastilha efervescente. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nós não temos um almofadista nem um pichilo, mas nós temos aqui um pires e a gente vai fazer a maceração. O que é a maceração, professor? É triturar esse carinha aqui, tá? Vou pegar uma colher. Opa, aqui para quebrar isso aqui tá duro, pessoal. Mas foi, estou conseguindo macerar já. Até caiu uma pequena quantidade aqui. Falei, tem que ter força para macerar esse negócio aqui. Por que a senhora está macerando isso daqui, professora? Lembra que eu falei sobre superfície de contato? Quanto maior a superfície de contato com o nosso recipiente, ou aí, o nosso reagente, mais rápido é o processo de reação química. A gente quer provar isso agora. A professora já macerou aqui, deixa eu botar aqui no cantinho do pires. A gente vai utilizar isso. Opa, e vai utilizar também uma pastilha inteira, tá, pessoal? Para a gente ver a diferença de quando eu tenho
Lembra do exemplo da carne? Quando eu tenho um pedaço de carne inteira, 1 quilo de carne inteira e 1 quilo de carne macerada, qual que vai cozinhar mais rápido? A gente tem esse mesmo processo agora com pastilha efervescente. Vou tentar colocar ao mesmo tempo, tá, pessoal? Meio difícil tentar colocar ao mesmo tempo, mas eu vou tentar aqui. 1, 2, 3 e... Aí, moça. O que aconteceu? Percebe que esse copo aqui está reagindo muito mais rápido, pessoal? Esse aqui está reagindo, o que estava com o meu material macerado está reagindo muito mais rápido? Por que isso está acontecendo, professora? Porque ele entrou em contato, o material entrou em contato totalmente com a água, diferente meu material aqui que está inteiro. Só entrou em contato a superfície em contato com a água, a superfície que está em contato com a água, a parte de dentro não entrou em contato. Quando eu macero todo o meu material, o que acontece? Olha, gente, nem percebi que esse copo ainda está com resto de permanganato de potássio. O que acontece? Esse aqui, por exemplo, ainda está reagindo, ó. Esse aqui praticamente já foi. Opa, praticamente já foi. Esse aqui ainda continua com um pedacinho ainda aqui reagindo. Por que isso acontece, professora? Quando eu aumento a superfície de contato, ou seja, a superfície do meu material, no caso aqui com a água, o processo de reação ele é muito mais rápido. Quando a minha superfície de contato não está totalmente ligada à água, como no caso da pastilha, ela vai fazer o quê? Ela vai corroer a parte externa, que é a parte que está em contato com a água, enquanto a outra entra em contato total com a água e o processo da reação ocorreu muito rapidamente, tá bom, pessoal? Essa é a diferença de um material que está com um pedaço maior para um material que está com um pedaço menor, tá bom? Nós vimos agora o exemplo do experimento com superfície de contato, agora a gente vai para a parte de concentração, tá bom? Vamos para a parte de concentração. Só um minutinho, deixa eu descartar esse material aqui. Vamos lá, 2 recipientes de novo. Eu vou utilizar aqui 2 colheres de vinagre, tá bom? No primeiro recipiente, deixa eu pegar o meu vinagre, que é nosso ácido acético. Nesse primeiro eu vou usar 2 colheres de ácido acético. 1, 2. Nesse segundo eu vou usar 4. Por que é 4? Porque a gente está aumentando a concentração, né? Se a gente está aumentando a concentração, a gente está aumentando a quantidade. Existem substâncias que já vêm, né, numa concentração, mesmo com a mesma quantidade, já vem numa concentração maior. Lembra quando a gente quer um suco? Agora eu nem sei quantas colheres eu coloquei, como assim com vocês. Acredito que foi 4. Meu marido falou que foi só para isso. Então, senhores, lembra quando a gente falou do suco concentrado? Quando a gente tem um suco concentrado, quando a gente tem a quantidade maior de polpa e menor de água. Quando a gente quer menos concentrado, a gente faz o quê? Diminui aí a concentração do suco, por exemplo. Aumenta a quantidade de água ou diminui a concentração do suco. A gente já teve essa conversinha, né, pessoal? Depois de nós adicionarmos 2 colheres de suco, 2 de vinagre e 4 de vinagre de uma e 2 de outra, a gente vai botar uma quantidade aqui de água, tá bom? Vou botar 40 ml de água aqui em cada um deles. 40 nesse que eu coloquei 2 colheres. Vou botar 40 nesse outro que eu coloquei 4 colheres, tá bom? Professora, precisa ter uma quantidade definida? Não, não precisa. A gente está trabalhando com medidas aqui, já que tem esse medidor, a gente vai trabalhar com ele, tá bom? Mas não precisa exatamente possuir. O que nós vamos colocar aqui para Regina, nós vamos utilizar bicarbonato de sódio, tá bom? Aquele que a gente compra no supermercado, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu acho uma outra colher limpa. Deixa eu pegar. Eu preciso de 2 colheres. Deixa eu só limpar aqui. Rapidinho, pessoal. Só dar uma limpada aqui. Eu preciso de 2 colheres com bicarbonato de sódio. Vou tentar colocar aqui.
O quê? Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Como eu falei para você, não precisa... Opa, precisa ser exatamente na meia. Que merda, né, pessoal? Normal. É normal eu fazendo isso, você sabe. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar colocar aqui. Lembra que aqui tem 4 colheres de vinagre e aqui só tem 2, tá? Vamos lá colocar bicarbonato e vamos ver aqui a questão da concentração, tá bom? 1, 2, 3 e... Uau, né, pessoal? Nem precisa explicar que esse aqui aconteceu mais rápido, porque se a gente aumentou a concentração de alguma coisa, a gente aumentou a quantidade. Então, se eu aumentei a quantidade, o que vai acontecer? Vai ter mais moléculas. Se tiver mais moléculas, vai acontecer o quê? Mais choque. Se esses choques forem efetivos, eu consigo aí passar pela minha barreira de ativação. Lembra que nós temos aquela barreira de ativação? A gente precisa de energia para conseguir passar esse morrinho para chegar ao complexo ativado e começar a formação de produto. Então, quando eu aumento a concentração do meu material, eu aumento também a quantidade de choques efetivos. Porque imagina se você está numa sala bem pequenininha, com 40 pessoas, eu aumentei a quantidade, então provavelmente o espaço vai ficar muito menor. Agora, pense que eu peguei nessa mesma sala e coloquei 20, você teve um espaço muito maior. Então, quando eu aumento a concentração, eu aumento a quantidade de choque. Vocês com certeza vão se esbarrar um no outro, porque o espaço é pequeno para grande quantidade de pessoas. A mesma coisa acontece aqui, tá bom? Vamos tirar aqui e nós vamos passar para o nosso experimento, que é o catalisador. Deixa eu só pegar um pano aqui, pessoal, porque eu já fiz aqui a bagunça está feita, tá? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui para a gente continuar no nosso experimento. O nosso último experimento é falar sobre o catalisador. Nós já conversamos. O que é o catalisador? Catalisador é uma substância que vai acelerar o processo da minha reação química sem ser consumida no final. Tá, professora, mas o que acontece? Lembra que nós temos uma energia de ativação, que é a barreira que nós temos que alcançar para conseguir chegar ao complexo ativado e formar o produto? O catalisador, ele diminui a energia de ativação. É como se ele encontrasse um caminho mais curto para a reação acontecer. Em vez de ele dar a volta todinho naquele morro para chegar ao complexo ativado, ele pega um caminho alternativo, um caminho muito menor, onde a energia de ativação ela é bem menor do que uma reação que ocorre no processo natural. Então, o catalisador é utilizado aí para o processo de aceleração da nossa reação química. Nós vamos fazer esse exemplozinho aqui agora. Pessoal, eu esqueci de comprar o detergente, então provavelmente não vai ficar tão bonitinho assim, porque precisaria do detergente aí para ajudar na liberação do oxigênio. O que a gente vai utilizar? Água oxigenada volume 40. Nós deveríamos utilizar a pura, né, que chega até a 200%. Mas, infelizmente, eu não tenho permissão para comprar esse material, né, aí como pessoa física, somente como escola ou universidade. E aí eu vou utilizar uma água oxigenada volume 40, que é o volume máximo que a gente consegue encontrar, que é aquela que geralmente as meninas usam para colorir, né, o pelo. E a gente vai fazer o quê? O processo de peróxido de hidrogênio é quando eu tenho a quebra, tá bom, pessoal? Eu quebro a molécula de peróxido de hidrogênio, H2O2, e aí ela libera oxigênio, que a gente vai observar aqui. E a gente vai utilizar como um catalisador, que na verdade não é um catalisador, mas ele é como se fosse, tá bom? É o nosso permanganato de potássio, que vai acelerar um pouquinho aí o nosso processo. Existem outros catalisadores que eu vou utilizar também aqui. Eu tenho um fermento biológico, eu comprei o seco, infelizmente, mas ele usa também. Você pode utilizar batata, água sanitária, o fígado de boi, tudo isso ele pode ser utilizado como catalisador. Então, dá um zoom aqui para a gente fazer esse experimento. É só desocupar os copos aqui, que haja copo para utilizar. Oi, eu taquei o ácido acético e eu reagi e fiz aqui a molhadeira. Eu esqueci que esses copos estavam com vinagre para essa pessoa. A reação ainda está acontecendo. Deixa eu lavar um pouquinho aqui esses copos para que a gente continue aqui, tá? Deixa eu lavar um outro copo. Aqui não tem reação, aqui só tem... Aqui só é o copo sujo de... Já copo, pessoal, já não tem mais copo para usar. Todos os cheios que eu tinha, eu estou utilizando aqui.
Vamos lá. Eita, que amor. O que a professora vai utilizar? Vai utilizar água oxigenada, volume 40, que é o máximo que a gente vai encontrar, que é o volume 40, que é a mais concentrada. Infelizmente. Foca mais aqui, por favor, nos copos. O meu marido está de auxiliar hoje, né? Ele que resolve essa parte. Então, eu vou tentar colocar metade aqui dessa água oxigenada num copo. Vou tentar colocar metade no outro aqui. Acho que está mais ou menos na mesma quantidade, né, pessoal? Como eu falei para vocês, exatamente não precisa estar na mesma quantidade, né? E aí eu vou colocar aqui, porque a gente provavelmente vai fazer uma sujeirinha, tá? Então eu vou colocar aqui dentro, para a gente não sujar muito o nosso... Eu vou utilizar como catalisador, que, pessoal? Fermento biológico. O fermento biológico, ele é um catalisador. Vocês conseguem perceber que ele é utilizado aí para bolo, para pão, né? Então, quando a gente coloca, a gente vê que ele começa a dar uma enxadinha, porque está liberando oxigênio, tá bom? Nós temos as leveduras, que são responsáveis aí por esse processo. Então, eu vou colocar ele aqui no copo. Vou colocar uma quantidade de água aqui. Ok, pessoal, eu estou mexendo, tentando homogeneizar o máximo que eu posso, tá bom? As minhas leveduras, agitando para que o bichinho, os micro-organismos comecem a entrar aqui em ação. E aí, o outro que a gente vai utilizar, vou abaixar aqui para levantar para vocês verem. O outro que a gente vai utilizar aqui, eu vou colocar aqui num outro copo. Cadê o copo? Pessoal, tá no copo de alumínio. Eu vou colocar aqui, só um minutinho, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho de permanganato de potássio, tá bom? É porque aqui eu já tinha colocado, só que eu botei menor quantidade, tá? Eu botei menor quantidade, porque eu já tinha utilizado ali no experimento que eu estava fazendo. Então, eu vou mostrar para vocês assim que eu conseguir romper esse negócio, esse saquinho aqui, para botar esse líquido, esse pozinho que eu estava mostrando para vocês aqui. Só um minutinho, galera. Esse aqui de saquinho é chato para a gente conseguir colocar. Então, eu vou homogeneizar e vou colocar para vocês. Como eu falei para vocês, já usei todos os copos aqui, né? Então, olha só, o permanganato de potássio, deixa eu tentar... Ele é violetinha, tá? Ele é violeta, tá? Olha só, ele é violeta. Então, eu vou utilizar aqui... O que eu vou colocar mais para ajudar nesse processo? Eu vou colocar... Olha só, eu esqueci de comprar o detergente. Infelizmente, então, eu coloquei um pouquinho de água no que tinha na cozinha para tentar ajudar, mas provavelmente não vai sair tão bonito, tá? Tá, moçada? Não vai sair tão bonito. Infelizmente. A professora colocou. E aí, para tentar deixar um visual mais bonitinho, eu vou colocar um corantezinho, tá bom? Assim que ele resolver sair, tá? Aí, coloquei um vermelho. Eu vou colocar um amarelo. Provavelmente eu vou ter que dar uma agitadinha, tá bom? Assim eu vou colocar. Eu vou colocar individualmente porque eu vou dar uma mexidinha, tá bom? Para que o material chegue até o fundo do meu recipiente. Vamos lá, vou colocar o meu fermento biológico. Deixa eu dar uma misturadinha para dar uma aceleradinha aqui. E aí, olha só, moçada. Vai ocorrendo o processo de reação química. O que é esse processo que está acontecendo aqui, professora? É a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a minha água oxigenada. Era para ele estar mais bonitinho, tá, galera? A gente utilizou nesse aqui, o catalisador, a água, o fermento biológico, tá bom? Não ficou tão bonito quanto eu queria, por causa acredito que a influência do detergente aí também influencia bastante, tá bom? Vamos lá, vamos acrescentar agora aqui nesse outro
o catalisador, o permanganato de potássio. Deixa eu precisar dar uma mexidinha para acelerar o processo. Não chegou nem no fundo ainda. Vou recorrendo lentamente, né? Com o peróxido de hidrogênio concentrado, que é normal, é só um bom, bateu, já ocorreu o processo de reação muito rapidamente. Mas como eu falei para vocês, o volume da água oxigenada que eu estou utilizando, ele é somente 40%, que é o máximo que eu consigo ocorrer, mas já faz um efeito bacana, né? Eu vou tentar, da próxima vez, tentar misturar a 40 com a 10 para ver se eu consigo aumentar uma concentração maior, pelo menos de 4 para 1, né? Para ver se melhora. Mas é isso, meus amores. Esses são o que a gente, os fatores que influenciam aí a velocidade de uma reação que nós trabalhamos. Queria que ficasse mais bonitinho, mas infelizmente não ficou assim tão vistoso quanto eu queria, tá bom? Mas quem sabe da próxima vez eu consigo aí alguns materiais que eu consigo fazer o processo de reação. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem testar em casa, dá para fazer também com água oxigenada, ou desculpa, dá para fazer com água sanitária, dá para fazer com a batata, dá para fazer com fígado de boi. Então tem alguns catalisadores que na verdade não são catalisadores, mas porque eles aparecem no final da minha reação química, mas eles aceleram o processo da minha reação. Meus amores, obrigada. E se vocês tiverem dúvida, por favor, façam anotações e a gente se encontra na próxima aula. Beijo.